Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo novo, um estilo novo de vídeo que eu tô querendo trazer aqui pro canal, que envolve duas das minhas maiores paixões da vida, que são Fluminense e a maquiagem. Então eu resolvi trazer esse vídeo para falar um pouco sobre o início de ano do Fluminense, basicamente envolvendo o Campeonato Carioca e a disputa da Recopa com a LDU. Bom, para começar, se você chegou aqui no canal por esse vídeo, seja muito bem-vindo, eu sou a Luana, já se inscreve aqui que eu vou tentar trazer esses vídeos de 15 em 15 dias, de semana em semana, ainda não tenho certeza, vai depender do andamento da temporada do Fluminense, mas eu realmente quero trazer esse conteúdo para o canal, não só para chegar em outras pessoas que são tricolores, mas também porque é realmente algo que eu gosto muito de falar e eu acho que vai ser legal para mim criar esse tipo de conteúdo. Eu não sou jornalista, eu faço letras com habilitação em espanhol, então eu não tenho todo o conhecimento de análise, de falar de forma jornalística, mas eu crio conteúdo aqui para a internet tem uns anos e eu sou torcedora do Fluminense, então basicamente eu estou juntando o que eu gosto de fazer com um dos meus maiores amores e desesperos da vida. Então, vamos começar, porque hoje eu vou fazer uma maquiagem enquanto eu falo com vocês sobre esse início de ano do Fluminense. Nesse vídeo, o foco não vai ser a maquiagem, então se você quer ver tutoriais de maquiagem, entra aqui no canal, se inscreve, tem vários vídeos desse tipo, só que aqui eu só vou fazer minha maquiagem enquanto eu falo, vai ser basicamente uma aqui fala sobre o Fluminense. Então, não vou explicar nada do que eu tô fazendo, nem os produtos que eu tô usando, vou apenas falar sobre o meu time. Bom, para começar, esse ano a gente teve o nosso elenco principal chegando um pouco depois do início do Campeonato Carioca. Então, eles não jogaram os primeiros jogos e isso já acendeu um pequeno alerta na mente dos tricolores. Não sei se foi assim com vocês, mas pelo menos para mim foi um pouco desesperador ver os meninos da base jogando alguns jogos, porque começava dando certo, depois parava de dar certo. Então foi desespero atrás de desespero. Tinham jogos que estava óbvio que dava pra gente ganhar e a gente não ganhava, e não dá pra colocar a culpa só nos jogadores da base, porque eles são jogadores da base que estão subindo agora pro profissional. Então é meio óbvio que eles vão ter um momento de adaptação necessário. A gente já viu vários jogadores que hoje jogam no nosso profissional que precisaram dessa adaptação. Porém, ainda assim a gente ficou com um pezinho atrás. Mas esse pé atrás não estava tão certo, porque a gente ficou em primeiro lugar durante um bom tempo da competição e entregamos, no caso, o Marcão, né, que estava comandando o time, entregou para o Diniz, o Fluminense, na primeira colocação do Campeonato Carioca. Maravilhoso, tudo perfeito, invicto, tudo certo. Só que começamos uma maré de empates, enfim. Quando chegaram os clássicos, então a gente viu que as coisas não estavam bem, porque o time não estava jogando direito. E eu tô falando do meu ponto de vista, tá? Porque assim, eu acompanho o Fluminense desde que eu sou novinha, porque o meu pai é simplesmente alucinado pelo Fluminense e ele me fez ser alucinada pelo Fluminense. Mas o que importa não é isso. O que importa é que durante esses primeiros jogos o, que o time principal teve, pelo menos o que os jogadores estavam jogando, né, que tinha a maioria desses jogadores, a gente não estava vendo o time que a gente estava acostumado. E tá, faz sentido, porque eles ficaram um tempo sem treinar, sem jogar. Sem treinar, eu quero dizer, sem treinar da mesma forma que eles treinavam no CT, tá? Porque é óbvio que os jogadores continuam treinando para não perder tanto o ritmo de jogo, etc. Mas enfim. Então foi um pequeno choque, pelo menos para mim, para o meu pai e para quem eu conheço que é tricolor, porque a gente estava acostumado com o ritmo do time do ano passado. Tava dando tudo certo, a gente foi campeão da Libertadores, chegamos na final do Mundial, tudo bem que a gente não ganhou do City, mas tava tudo ok. E a gente pensou que ia estar tudo ok também quando todo mundo voltasse, só que não foi bem assim, e a gente não tinha muito o que fazer, só esperar o time ficar bom de novo, que no caso seria engrenar. Não deu certo. Demorou um tempo para o time fazer
jogos bons e até hoje eu não vi um jogo realmente bom do time principal. Então tá sendo bem difícil para assistir alguns jogos do Fluminense. Nem os jogos contra a LDU a gente jogou bem. Tivemos. Obviamente que, tipo, contra a LDU era diferente, porque tinha todo um passado por trás, toda uma vontade a mais de ganhar. Mas a gente não estava enxergando isso no Carioca. Todo torcedor queria ganhar o Tri Carioca, o Tri da Guanabara, mesmo que sejam títulos que muita gente diga que não valem nada hoje em dia. Mas são títulos. E na minha opinião, quanto mais título você levanta, mais título você vai levantar. Você está chamando mais título enquanto você está ganhando títulos que são considerados não importantes. Enfim, eu fui ficando bem desiludida com o Fluminense durante o Carioca, durante o período dos clássicos e com muita raiva. Provavelmente o jogo que eu senti mais raiva foi contra o Vasco e agora contra o Botafogo. Contra o Flamengo eu senti muita raiva, mas ainda assim eu consegui sentir mais raiva nos jogos, nos clássicos contra o Vasco, contra o Botafogo. E assim, é muito chato de você pensar que os jogadores não estão fazendo questão, sabe? Porque não é que eles não estão fazendo questão. É que não engrenou, pelo menos eu prefiro pensar assim, do que eles não estão fazendo questão de ganhar clássicos, porque para mim é muito importante a gente ganhar os clássicos. Isso manteve muita coisa para o Fluminense em épocas mais sombrias dos nossos anos tristes aí, um pouco mais para trás. Então, eu acredito que quanto mais a gente ganha, mais a gente vai chamar. Como eu falei em questão dos títulos. Então, eu tenho esse mesmo pensamento em relação aos clássicos. E, sinceramente, nada me irrita mais do que perder um clássico no Carioca. Porque, cara, sabe quando você sente que dava para ter sido melhor? Então, basicamente, nesse início de ano envolvendo o Carioca, eu tive muitas decepções, porque eu imaginava uma coisa e não foi isso que aconteceu. E em alguns momentos eu sinto que era melhor a gente ter deixado o Marcão cuidando do time do Carioca e não o Diniz, porque a gente teve muita dificuldade, inclusive contra times que não são grandes do Rio de Janeiro. Então, sinceramente, quando a gente estava com o Marcão, pelo menos a gente conseguia ganhar os jogos. Ou não perder. E assim, eu não tô dizendo que a culpa é do time principal ou do Fernando Diniz. O que eu estou dizendo é simplesmente não dá para ficar sem ganhar tanto clássico quanto a gente tá. Esse último clássico contra o Botafogo foi o 11º clássico que a gente não ganha. E assim, foi o quarto seguido contra o Botafogo. E isso é desesperador. Pelo menos para mim. E assim, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Nada. Só quem pode fazer alguma coisa são os jogadores. E em muitos clássicos parece que eles simplesmente não querem. Que eles conseguem ganhar, que eles conseguem jogar mais do que eles estão jogando, entregar muito mais, mas eles não querem. Eu não sou jornalista, como eu já falei para vocês. Eu literalmente sou uma criadora de conteúdo que quer falar sobre o time dela porque chega um momento da vida que você só quer falar. E eu só quero falar sobre o Fluminense no momento. Então eu quero desabafar tudo que eu tô pensando, porque, sinceramente, tudo poderia estar numa situação melhor. Porque agora a gente vai enfrentar o Flamengo na semifinal do campeonato e tava todo mundo querendo ganhar o Tri em cima do Flamengo. Só que agora não dá mais e simplesmente agora a gente pode nem ir para a final, porque vai enfrentar o Flamengo nas semis. E se a gente for levar em consideração tudo que a gente viu do time nesses primeiros meses, as coisas não estão boas. Então tudo que eu desejo para esse momento é que eles tenham noção de tudo que está acontecendo e botem tudo para jogo nesses clássicos, nessas duas semifinais e na final se a gente passar. Porque, sinceramente, se a gente não passa e fica aquele sentimento amargo de dava para ter passado, nossa senhora. Porque o sentimento de não passar, a gente, ok. Mas o sentimento de você não passar e saber que dava para ter passado é muito pior. Pelo menos eu sinto isso. Eu odeio ter o sentimento de que dava para ter chegado lá. Por exemplo, no clássico contra
o Vasco. Dava pra gente ter feito gol. Não fizemos. No clássico contra o Botafogo, dava pra gente não ter perdido. Perdemos. E, cara, é bem complicado manter as esperanças de que vai dar tudo certo, que a gente vai conseguir chegar aonde a gente quer chegar, que são finais, sempre finais e títulos, muitos títulos. Mas como é que a gente cria essa expectativa, essa esperança real? Porque, sinceramente, eu não consigo ter essa esperança com o time jogando o que vem jogando. O clássico com o Botafogo foi ridículo. O clássico contra o Vasco foi ridículo. O clássico contra o Flamengo foi ridículo. E o que isso tudo tem em comum? Escalações estranhas. Escalações que davam para ser melhores, jogadores que davam para ter jogado melhor, que davam para ter tentado mais. Eu ainda estou bem preocupada com o Carioca. De acordo com o meu pai, a gente não vai para a final do Carioca. Ele é uma pessoa muito pessimista. Mas eu sinto que ainda dá pra gente conseguir chegar lá. Só vai ser muito mais difícil. E é óbvio que eu não queria um caminho complicado para chegar à final. Eu queria um caminho mais simples, como todo mundo deseja chegar nas suas finais. O canal, a forma mais simples de chegar. E a gente não vai ter isso. Teremos um clássico pela frente e não vamos ter a vantagem. Então, agora a gente só tem que esperar para ver o que vai acontecer e, obviamente, torcer para que tudo dê certo e a gente consiga chegar na final. E depois disso, ganhar o Tricarioca. Porém, nesse meio tempo, tivemos uma coisa muito boa, que foi a vitória da Recopa em cima da LDU, que definitivamente era uma ferida que estava aberta há muito tempo e precisava ir embora. Em 2008 eu tinha 9 anos, em 2009 eu tinha 10 anos. E eu não era uma pessoa tão ligada ao futebol assim para assistir, eu gostava muito mais de jogar. Então, é óbvio que eu não tenho tanta lembrança assim dos jogos dessa época. Porém, eu cheguei a uma outra conclusão que eu também escolhi apagar as memórias de 2008, principalmente, porque eu lembro de assistir o jogo, eu lembro da minha mãe falando sobre como eu fiquei no jogo, eu lembro do meu pai avisando que conseguiu entrar no Maracanã, porque ele estava com medo do ingresso ser falso. Eu lembro de várias coisas, mas eu não lembro do jogo, eu não lembro dos pênaltis, eu não lembro de nada que envolve essa situação e eu cheguei à conclusão que eu prefiro assim. Eu basicamente fiz a escolha de apagar isso da minha mente e quando eu vejo as coisas, os vídeos ou algo do tipo dessa época, eu fico muito mal. Mas eu tento não me lembrar dessa época. E agora que esse fantasma foi apagado, que ele foi destruído, eu sinto que, mesmo vendo qualquer coisa de 2008, eu não vou ficar tão mal assim, sabe? Enfim, basicamente isso. Mas vamos falar sobre a disputa da Recopa. O primeiro jogo no Equador, todo mundo estava com medo. Se você não estava com medo, parabéns. Eu estava com medo, eu estava tranquila, mas ainda assim eu estava com medo da gente receber outra goleada. Mesmo sabendo da qualidade do nosso time, porque, como eu disse, o time não está jogando tudo que a gente está acostumado a ver ele jogar. Então, foi apenas desespero atrás de desespero. E aí, quando a gente percebeu que dava, não só dava para empatar o jogo, dava para ter ganho. Foi uma sensação bem boa quando foi chegando no final do jogo que, tipo, a gente não tava levando a goleada, quando a gente não levou uma goleada nesse jogo, foi basicamente, sabe, quando você relaxa. Meu pai teve essa mesma sensação, porque ele lembra muito dos jogos de 2008 e 2009, eu não lembro, e definitivamente foi um bom resultado, tá? A gente pensava que ia acontecer outra desgraça e deu tudo certo para o que a gente pensava que ia acontecer. Porém, ainda assim, a gente sabia que o time não estava tão bem quanto a gente se acostumou. Então, o medo, mesmo que a gente tivesse, tipo, na nossa cabeça, dá para reverter o placar, a gente tinha medo.
Eu pelo menos tinha medo. Se você não tinha, mais uma vez eu digo, parabéns. Eu tinha medo. Enfim, o que importa é, chegamos aqui no Rio, não jogamos bem, mas com a bênção de João de Deus, a gente conseguiu virar o jogo e ganhamos o título. Porém, mais uma vez, o time não foi bem, mesmo com os titulares jogando. A gente não consegue ver o mesmo time do ano passado, levando em consideração que a gente só perdeu o Nino, o que é bem estranho. Então, mesmo o time tendo pouco tempo de jogo atualmente, é estranho para a gente não conseguir ver tudo que eles faziam antes. E definitivamente eu não estava preparada para ver o Fluminense dessa forma, porque eu imaginava que ia ser tudo de outra forma, e não foi. Então a gente teve um jogo bem complicado com a LDU e um jogo que definitivamente não faz juízo ao time do Fluminense. E assim, é claro que eu entendo que o time precisava de tempo, só que a gente não tem esse tempo. E nesse momento a gente está vendo o que nos custou o time não ter pego, não tá com um ritmo tão bom ou não terem feito escolhas tão boas para manter o ritmo no Carioca. Porque, na minha opinião, a gente estava com um time muito bom no Carioca para jogar, que era dos meninos, estava dando tudo certo. Então, dava para ter mantido esse time e a gente ter tentado, em alguns jogos, conseguir resultados. Resultados melhores do que a gente conseguiu com o time principal ou com um time misturado. E eu tenho a plena consciência de que o time principal precisava de rodagem. Mas a gente também precisava ter garantido o primeiro lugar para ter a vantagem e para pegar, para enfrentar num clássico nessa semifinal. Mas, como nada é perfeito e parece que tudo para o Fluminense tem que ser mil e uma vezes pior, mais doído, mais difícil, mais complicado, a gente vai ter que enfrentar o Flamengo na semifinal sem nenhuma vantagem. O nosso primeiro jogo vai ser em casa. Obviamente, os dois jogos são no Rio de Janeiro, mas o primeiro jogo é com o mando do Fluminense. E eu não sei. Eu, eu tenho para mim que a torcida. A gente sabe que a torcida é o 12º jogador do time do Fluminense. Então, o fator torcida na volta pode afetar o time. E isso me preocupa. Mas estamos aí torcendo para que tudo dê certo, porque é isso que a gente faz. A gente não tem mais o que fazer além de torcer e acreditar. Então, nesse momento, é o que a gente tem que fazer, mesmo sabendo que dava para ter tido um resultado melhor. E uma coisa muito importante que eu tenho necessidade de destacar. Estou gravando esse vídeo depois do clássico com o Botafogo e definitivamente foi um dos piores jogos do Fluminense na temporada. O time estava muito ruim, não tinha necessidade da gente poupar os jogadores e a gente só poupou os jogadores porque teve a comemoração da Recopa que, na minha cabeça, não era certo, não era momento. Tipo assim, eu entendo comemorar no dia após a vitória. No outro dia, treino normal. Eles sabiam que ia ter esse clássico no domingo. Por que não deixou para comemorar depois do clássico se viesse a vitória? Porque você já fez uma comemoração ali com todo mundo. Não precisava ter estendido essa comemoração. Minha opinião. E definitivamente nesse jogo a gente teve muita coisa errada. Não só a escalação foi muito ruim, não só os jogadores tiveram uma atuação mais ou menos, mas a gente também teve outra vez um episódio de um jogador que não é o nosso batedor oficial de pênalti batendo pênalti. No momento que o pênalti foi marcado, eu olhei pro meu pai e falei, Arias. Ele falou, não. Aí eu falei, Arias, batedor oficial. Ok. Fechamos no Arias, batedor oficial. Do nada, John Kennedy. Assim, estou reclamando do gol que ele fez, de cavadinha em cima do Botafogo? Não. Mas ele não é o batedor oficial de pênalti. Eu
na minha mente, tudo pra mim tem que ser, tipo, tem um batedor oficial? Ele tá em campo? Ele que vai bater. Porque se ele é o batedor oficial de pênalti, tem um motivo. Então, deixa ele bater. Se você quer fazer o seu gol, corre atrás do teu gol. E eu sinto muito. Não, não tirou esse pensamento de mim, mesmo ele tendo feito o gol. Porque a probabilidade dele não fazer o gol existia. E de ser ainda pior. Porque naquele momento, quando ele fez o gol, a gente pensou, podemos virar. Ou podemos empatar o jogo, manter o empate. Depois a gente teve uma falha gigantesca do André, que não é uma coisa que ele faz com tanta frequência assim, mas acontece algumas vezes. E definitivamente não era necessário. Era melhor ter deixado o cara fazer o gol, porque no final eles fizeram o gol do mesmo jeito. Então, e a gente ficou com um a menos e sem o André para o jogo da ida na semifinal. Eu achei que foi um jogo com decisões muito equivocadas, não só do Fernando Diniz, como também dos jogadores. Então, na minha cabeça, essa derrota para o Botafogo não está só no Diniz, está no grupo todo, das pessoas que estavam jogando, no caso. Está sendo realmente complicado para mim esse início de temporada, porque a maioria dos jogos a gente não vai bem. A gente não vai bem, a gente tem sorte, mas a gente não vai bem. E é óbvio que eu fiquei muito feliz com a conquista da Recopa. Mas, ao mesmo tempo, eu queria estar feliz também pela conquista de uma Taça Guanabara, de um tri de Taça Guanabara, mesmo que não seja o super título da vida. E eu queria ter a vantagem sobre o meu adversário nas semifinais e não ser um clássico. Definitivamente são coisas que fariam a diferença nesse momento e que na cabeça deles não deve fazer. Eu não posso adivinhar como vai ser o confronto das semifinais, mas é como o meu pai disse. Eles estão com tudo. Tipo, eles têm a vantagem, eles estão com um time que está jogando melhor. Então, a gente está só aqui, mais uma vez, pela esperança e pela torcida que a gente tem pelo Fluminense. Então, basicamente é isso. Esse início de ano do Fluminense não está sendo muito legal em muita coisa. Eu sinto que a gente tem muito a melhorar e que dá para fazer isso, dá para a gente buscar mais de um título essa temporada. E definitivamente eu sinto que esse grupo quer algum outro título. Esse ano eu gostaria muito de ter o bi da Libertadores, acho bem difícil, porque é uma competição complicada, mas eu queria muito que a gente conseguisse conquistar isso. E um título nacional, eu queria muito uma Copa do Brasil, um Brasileirão, seria incrível, porque faz um tempo que a gente não ganha uma competição nacional, e seria, assim, incrível, maravilhoso, perfeito. Eu só espero que esse início de temporada não continue pelo restante dela, e que o time melhore, que a gente pegue ritmo, e que não só o time principal, como também o time reserva, consigam encaixar bem e consigam evoluir cada vez mais para que a gente conquiste títulos. Eu sei que muitas vezes o Diniz fala que o título não é a coisa mais importante, que resultadista, não sei o quê, mas título é importante. Título dá dinheiro. E o Fluminense precisa de dinheiro, a gente precisa de título e o torcedor quer continuar comemorando títulos do Fluminense. Então, a torcida do momento é conseguir passar para a final, se conseguir a final, conseguir o Carioca e assim ir atrás de outros títulos durante o ano. E definitivamente melhorar o esquema tático, porque está muito difícil. Enfim, é basicamente isso. Fiz a minha maquiagem com vocês, falei sobre o Fluminense. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que, é que vocês acharam, se vocês têm opiniões diferentes, se vocês concordam comigo. E o que é que vocês acham que vai acontecer no confronto das semis, tá? Estamos na torcida para que ganhe, obviamente. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e de deixar o like, tá bom? É isso, beijo, fui e até o próximo vídeo. Tchau!